Boa tarde, boa tarde. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer alguma dica de púlpito. Amém? Que seja aí de grande valia para a sua vida, você que está começando, você que já está aí na caminhada, que às vezes gostaria de passar para alguém o que você sabe. Falar, eu gostaria que alguém mais falasse sobre isso, porque só eu, né? Então, esta live é de grande valia e eu creio que para nós todos. Trarei aqui algumas dicas importantes sobre o púlpito, para você não queimar as oportunidades que às vezes lhe são vindas e que, se a gente não prestar atenção, a gente acaba queimando etapas da nossa vida. Primeira dica: tenha comunhão com o Espírito Santo. Para você não ter receio de subir no altar, subir no púlpito, para ler um versículo, para fazer uma oração, ou trazer uma saudação, ou uma leitura bíblica, ou a palavra, ou até mesmo um louvor. Então quero falar desses pontos da nossa vida, né? De púlpito. No púlpito sagrado, a gente precisa aproveitar o tempo, remir o tempo, porque 1h30 ou 2 horas passa muito rápido, não é verdade? Então, primeiro tópico, né? Ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ter certeza da graça e da misericórdia de Deus na sua vida, e que por você mesmo, por nós mesmos, não somos dignos, mas é a misericórdia e a dependência do Espírito Santo. Então, primeiro tópico, dependa do Espírito Santo, para o que quer que seja que fará em cima do altar, em cima do púlpito, esteja na dependência do Espírito Santo. Segundo, quando te é chamado para fazer uma leitura, saiba aonde ler. Não deixe para ficar procurando o texto sagrado em cima do altar. É ruim para você, ruim para a igreja e ruim para quem te deu a oportunidade. Então, na sua casa, já tenha sempre aquele texto marcado, texto de cada dia, lá naquele papelzinho, aquela fitazinha. Vamos ouvir o irmão ou a irmã lendo, fazendo a leitura. Já venha com o texto já marcado, esperando a oportunidade. Isso é primordial na sua vida. Dá uma segurança tanto para ti quanto para quem te chamou e para a igreja que lerá junto com você. Tópico 2. Você que teve a oportunidade para fazer a leitura, conheça o texto que você lerá. Tenha lido esse texto algumas vezes, para que você não pule vírgulas, para que você não troque consoantes, para que você faça uma leitura em que todos entendam, porque uma má leitura, uma má interpretação. Então, conheça o texto e você fará uma leitura com uma certa desenvoltura. Pastor, eu tenho pouca leitura, eu não sei ler direito. Pois então, treine aquele texto, leia aquele texto várias vezes e você fará uma leitura abençoada, uma leitura que todos entendam, uma leitura sem erro. 3. Se você ganhou a oportunidade, teve a oportunidade para fazer a leitura oficial, limite-se em saudar a igreja e fazer a leitura. Você não ganhou a leitura, amigo, para dar um testemunho, não teve a oportunidade para
fazer uma dissertação do texto. Não. Você teve a oportunidade de fazer a leitura oficial. Pegue o seu texto, leia e preste atenção se o pastor te deu a oportunidade em fazer a leitura e orar pelos pedidos de oração. Se não o fez, faça a leitura, diga amém e tome o seu lugar. Geralmente nós assembleianos, não é? A gente já dá oportunidade para o irmão ou a irmã fazer a leitura oficial e já entrega os pedidos de oração, que os santos diáconos já anotam, não é? E já trazem para o dirigente do culto. Aí você está então autorizado a fazer a oração. E nós precisamos, né, ganhar tempo, porque às vezes ganhamos a oportunidade para fazer a leitura e tem 15 obreiros no púlpito e a gente sai apertando a mão de cada um, cumprimentando. Eu acho desnecessário. Cumprimente a todos. Se quiser, limite-se em cumprimentar, em saudar o pastor com a paz do Senhor, mas hoje nem pegando na mão estamos podendo, né, irmãos? Então limite-se a cumprimentar com um aceno de mão, paz do Senhor, queridos, saúde a igreja e faça a leitura. Pastor, mas eu preciso fazer agradecimento, agradeço por essa oportunidade de ler. Não, querido, você foi chamado para fazer a leitura, faça a leitura e ponto. Pastor, eu fui chamado então para fazer a oração pelos pedidos de oração depois da leitura. Pegue os pedidos e ore. Se quiser dar uma paz do Senhor bem rápido, paz do Senhor, igreja, vamos orar. E leia os pedidos de oração e ore. Também não faça comentários. Dicas de púlpito. Também outros sim. Vamos falar um pouquinho, né? Falarei um pouquinho sobre saudação, testemunho, palavra e louvor. Essas oportunidades. Nós vemos, irmãos, pessoas que ganham a oportunidade ou têm a oportunidade de trazer uma saudação em uma festividade. E nessa saudação, ele dá um testemunho, ele lê um texto, fala sobre o texto e ainda canta um hino. Meu Deus do céu, Jesus me converte. É terrível, quase mata o pastor ou o dirigente, né, do evento do coração. Então, se você teve a oportunidade de trazer uma saudação, gaste no máximo 3 minutos. A paz do Senhor, irmãos, leia um texto, se queira. Olha, é um prazer, trago a saudação do meu pastor, trago a saudação da igreja a qual eu congrego, é uma alegria, uma honra estar aqui convosco, fico feliz, honrado por esta oportunidade. Deixo para a meditação nossa como saudação, salmo ou versículo tal. Se é numa festividade, nunca o texto, tema do congresso ou da festividade. Amém, querido? Na saudação você não vai orar, você não vai cantar, você não vai pregar. Você vai saudar a igreja, gastando no máximo 3 minutos. Uma palavra. Maravilha, está o nosso irmão conosco. Ouçamos ele trazer uma palavra. Você saudará a igreja. Da mesma forma, paz do Senhor, irmãos do púlpito. É uma honra estar aqui, glória a Deus. Irmãos, olha, esta palavra que foi me dada a oportunidade, quero aqui, em rápidas palavras, deixar esta palavra para a meditação vossa. Leia o texto e deixa como saudação, como palavra. Você não trará uma pregação, irmão ou irmã, né? Gastaremos nesta saudação de 5 a 10 minutos, uma palavra, 5 a 10 minutos, estourou 15 minutos, porque você não é o pregador, eu não sou o pregador. Se eu tenho uma oportunidade de trazer uma palavra, eu não sou o pregador,
Então você traz uma palavra, se quiser dar um rápido testemunho nesta palavra, um agradecimento, o faça, contando que você gastará de 5 a 10 minutos. Glória a Deus. Pastor, e eu vou cantar. O pastor deu uma oportunidade para eu cantar. Como que eu faço? Irmãos, saudo-vos com a paz do Senhor. Nunca gostaria, viu, irmãos? Outra dica de púlpito. A gente chega lá no púlpito, né? E eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos, ou eu quero cumprimentar os irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Ficou até bonito, mas você não cumprimentou, querido. Gostaria de saudar os irmãos com a doce, inefável, maravilhosa da palavra de paz do Senhor. Você fez bonito, mas não saudou. Saúde os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Às vezes eu lembro de uma irmã, saudosa memória, ela tinha já uns 94 anos. Eu gostava que ela fosse ministrar na nossa igreja, a igreja qual pastoreava em Aparecida de Goiânia. Dava oportunidade e ela começava assim: Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom. Aquela voz cansadinha de uma anciã. Só nessa saudação as lágrimas da gente já desciam, entendeu? A paz do Senhor, a paz. Então saúda os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Que às vezes nós queremos enfeitar muito. E lá tem um professor de português, lá tem alguém que é um conhecedor de português, que veio para aceitar Jesus. E às vezes é muito crítico. Aí quando se faz uma boa saudação, então ele já começa a ser agradável. Amém, queridos? E hoje nós temos uma gama de jovens universitários na igreja que conhece tudo isso, que hoje eu estou dizendo aos irmãos. Dica de púlpito, coisa simples. Amém? Pastor, e eu vou pregar então. Eu tive a oportunidade para pregar. Como eu faço? Você já leu, você já meditou, você já está em comunhão com o Espírito Santo. Mas aí, querido, você foi avisado, quem sabe no domingo anterior o pastor já te avisou: olha, prepare que domingo será você. Domingo é você. E você se prepara e o culto está aquela maravilha, os louvores estão uma bênção, fluíram. Quem sabe alguém que teve a oportunidade para dar uma saudação, teve uma saudação de quase 25 minutos, gastou pelo menos 15 dos seus minutos de mensagem. E o pastor, com o coração apertado, olha no relógio e fala: irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o irmão ou a irmã. E te chama, querido. Aí você chega, a paz do Senhor, irmãos. Esses poucos minutos que nos restam, irmão, não sei quando você terá oportunidade de novo, viu? Esses poucos minutos que nos restam, a mensagem que eu tenho seria uma mensagem pelo menos para 40 minutos, mas a gente só tem isso aqui, fazer o quê? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus que você tem esses... Você já, se foi 20 para as 9, você não tem 20 minutos. Você tem 15, 16 para ser gentil e deixar aí os minutinhos para o pastor fazer as considerações finais e a oração e a bênção apostólica. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Então traga uma palavra, uma mensagem curta, objetiva, cheia do Espírito Santo, mensagem que você já meditou, que o Espírito Santo te dará princípio, meio e fim. E lembrando-se que às vezes você ainda terá que fazer o apelo ou o convite de salvação. Então não se demore em detalhes, não fale tanto de ti, fale do texto sagrado. Por isso devemos conhecer o texto, saber onde estamos lendo e conhecer o que estamos lendo, para que o Espírito Santo nos direcione.
Pastor, eu sou cantor, eu não sou pregador. Se você teve a oportunidade para cantar, dica de púlpito, limite-se a cantar. Vamos ouvir o nosso irmão louvar ao Senhor com um hino, para nós recolhermos as ofertas e dízimos. E os obreiros ficam apostos lá no término, lá no começo da igreja, esperando você dar aquele testemunho, trazer aquela introdução falando. Querido, não é. Dica de púlpito: se você foi chamado para cantar, cante, louve, saúde a igreja com a paz do Senhor, diga, externe sim a tua alegria. É uma honra estar aqui, irmãos, glória a Deus por esta oportunidade. Louvaremos ao Senhor. Sorte o play, DJ, e cante, adore ao Senhor. Isso para nós termos cultos maravilhosos, cultos abençoados, para que você, onde você estiver tendo a oportunidade, para que você não queime as suas oportunidades. Se é a primeira vez que você está na igreja, você não sabe o costume, procure saber. Não é feio você pegar o microfone e perguntar ao pastor: pastor, que hora que termina o culto? Que hora que o senhor quer o microfone? Não é feio. É melhor do que você ganhar alguns améns na sua costa. Ou então o pastor pensar: olha, eu não vou dar oportunidade para fulano. Eu até queria dar oportunidade para ele hoje, mas não posso porque... Então nós devemos. Dicas de púlpito. Vamos aproveitar o nosso tempo. Quando você ganha a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Se o pastor não disser, faça o convite de salvação, e o Espírito Santo lhe falar para fazer, você olha para ele: pastor, eu posso fazer o apelo? Posso fazer o convite de salvação? O Espírito Santo colocou no teu coração para você orar pelos enfermos, orar pela igreja. Pastor, eu posso orar pelos enfermos? Sempre com a permissão do pastor. Nunca diga para a igreja: olha, com a permissão do pastor. Você não sabe se você teve ou não. E a gente vê pastores, nós vemos pregadores renomados assim fazendo, queimando uma ética, queimando algo que é ensinado. Então, seja breve, ore, ministre a bênção e deixa o tempo para o seu pastor, para quem te convidou. Nunca ore agradecendo a Deus pelo culto e pedindo a Deus que leve o povo em paz. Não faça uma oração final. Agradeça a Deus pela palavra e pelos milagres que estão acontecendo. Dica de púlpito: que se o pastor o quiser, ele fará a oração do término do culto, ou indicará alguém para fazer, para uma melhor distribuição de oportunidades. E assim sendo, o nome do Senhor será glorificado e você não queimará suas oportunidades. Fica aí, dica de púlpito. Pastor José Francisco, professor de teologia, psicanalista, diretor do IBTEC, Instituto Bíblico de Ensino Teológico. Se você gostou deste vídeo, desta live, deixa aí o seu joinha, o seu ok. Em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, ajude esse canal a crescer. Deus tem bênçãos para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Quem sabe voltaremos com mais dicas de púlpito para você. Faremos também outros vídeos falando sobre saúde mental. Então fique aí ligadinho. Se inscreva. Fique na paz do Senhor. Beijo no coração.